Seja bem-vinda a esse canal maravilhoso que tem como objetivo principal explicar detalhes do comportamento humano para você, para que você possa aplicar na sua vida, no seu dia a dia, no seu casamento, na sua empresa, para que você possa usufruir desse conteúdo. Então, já chega dando like, curtindo, usufruindo de tudo que está por aqui e ativa aí o sininho, ativa as notificações para você sempre receber novos conteúdos. Muito bem. Tinham muitas dúvidas lá na minha rede vizinha sobre o DISC, que é esse caminho, esse norte do comportamento que eu uso para guiar pessoas, uso para orientar pessoas, uso para ensinar pessoas para que você possa dominar o seu comportamento, para que você possa gerenciar o seu comportamento na base da ciência. Aqui não tem balela, aqui não tem achismo, aqui tem muita ciência. E eu vou trabalhar com você poderosas informações científicas sobre o comportamento. Agora, esse nosso encontro aqui é um pouquinho mais introdutório, mas vai ser importante para você seguir comigo e ter clareza do que eu vou te contar lá na frente, ter clareza do que eu vou te ensinar lá na frente. Então, vamos começar a falar do comportamento humano. O comportamento humano ele é composto de várias fases e várias vertentes, em várias direções. E o que eu vou trabalhar com você é o comportamento observável genético. Eu quero que você comece a abrir o seu horizonte para comportamentos que são hereditários, são genéticos, mas que são facilmente mapeáveis e encaixados dentro de uma teoria conhecida como teoria DISC. Se você nunca ouviu falar na teoria DISC, esse vídeo é exatamente para você. E se você já ouviu falar na teoria DISC, ainda assim, continua por aqui, porque eu quero te explicar informações sobre essa teoria que talvez você não tenha acessado ainda. Muito bem, eu sou Dani Pires, estrategista comportamental, e no final desse vídeo eu tenho um ponto-chave e que vai ser a cereja do bolo para você compreender esse assunto e principalmente aplicar esse assunto na sua vida. Então vamos lá. O criador dessa mentoria, dessa metodologia, o criador desse assunto chamado DISC, desse modelo de observação chamado DISC, é o William Moulton Marston. O William Moulton Marston é um pós-doc em psicologia, formado pela Universidade de Harvard. E o William Moulton Marston ele começou a observar as pessoas, ele começou a notar as pessoas e ele compreendeu que as pessoas elas eram facilmente encaixadas em quatro grupos básicos, 4 grupos simples, que eram pessoas que gostavam de falar, pessoas que preferiam ouvir, pessoas com foco nas tarefas e pessoas com focos nos relacionamentos. Beleza. Até aqui tudo bem, uma base simples. E assim ele começou a observar de forma mais profunda e intencional as pessoas para trazer clareza e divisórias de comportamento. William Moulton Marston, ele compreendeu, por exemplo, que haviam pessoas que gostavam de falar, mas não falavam simplesmente por falar. Falavam com um objetivo muito importante, que era direcionar, comandar. Eram pessoas que não falavam muito, mas quando falavam para dar uma ordem, para dar um comando, para dar um direcionamento. Ele percebeu que essas pessoas que gostavam de falar, falavam para dar um comando, um direcionamento, eram pessoas que não tinham tanta preocupação com as conexões humanas, e sim tinham uma preocupação maior com as tarefas. Então, essas pessoas que têm essa habilidade de voz de comando, que vão falar para comandar, vão falar para direcionar, não são pessoas que são tão focadas, por exemplo, nos relacionamentos, são mais focadas nas tarefas. São pessoas com uma necessidade de controle maior. E assim, ele identificou, no primeiro passo, no primeiro momento, os dominantes. Quem são os dominantes? São pessoas diretas, são pessoas muito fazedoras, mão na massa, eles gostam, por exemplo, de liderar ou de ensinar fazendo, sempre com a mão na massa, executando. São pessoas mais controladoras, são pessoas que adoram posições de destaque, gostam de poder. Os dominantes, eles são diretos ao ponto e tem uma chave aqui para você entender a dominância. Quanto mais alta a carga de dominância de um indivíduo... Dani, pera, como assim? Tem carga isso?
Tem, é possível mensurar, você pode mensurar a sua carga de dominância, mas eu vou falar sobre isso no final desse vídeo. Lembra que eu te falei que tinha uma cerejinha do bolo? Aguenta firme que lá no final do vídeo eu falo sobre isso. Então existe uma carga, quanto mais alta a carga de dominância, mais alta a carga de intolerância. Os dominantes, eles são intolerantes e essa intolerância ela tem graduação conforme a carga, conforme o percentual de dominância. Eu quero que você entenda que perfil comportamental, que é o que eu estou explicando para você aqui agora, tem luz e tem sombra. A grande luz do perfil comportamental de dominância é a habilidade inata que eles têm de liderar, de sair à frente, de passar a mão e fazer. São muito proativos. Agora, existe a sombra da dominância, que é o que eu acabei de te contar, que é a intolerância, a impaciência, eles são super impacientes. Então, essas são algumas sombras desse perfil comportamental. Beleza, vou te dar um exemplo aí de alguém que tem uma dominância mais alta para você ter como referência. O Donald Trump. Donald Trump tem aí a dominância mais alta, então é possível você, observando o comportamento dele, é nítida a carga, bem alta inclusive, de dominância. Você vê que até para sorrir ele faz um esforço, ele não se conecta com muita facilidade às pessoas, ele vai, cumpre a tarefa e sai. Rostinho mais fechado, a cara mais fechada, bem característico aí de quem tem dominância. O dominante, ele não está preocupado em ser legal com você, interagir com você, não, muito pelo contrário, ele fica na dele e está tudo certo. Você olha para um dominante, ele está com aquela carinha lá fechada e não significa que ele está bravo, chateado, incomodado com alguma coisa. Não, apenas é a carga de dominância expressa nas expressões ou microexpressões faciais. Beleza. Se viu aí na dominância? Bota aqui nos comentários que eu quero saber se você se enxergou na dominância. Vamos agora falar sobre outro perfil que o William Moulton Marston identificou, ainda dentro do grupo de pessoas que gosta de falar ou se sente mais confortável em falar. É importante você saber o seguinte, se a pessoa se sente mais confortável em falar, não significa que ela não escute, tá bom? Mas é mais fácil para essa pessoa falar do que escutar. O Marston, ele identificou o segundo grupo, dentro dessas pessoas que gostam de falar, que são pessoas que gostam de falar, mas gostam de se conectar com outras pessoas. Ele identificou os influentes. Opa! Quem são os influentes? Os influentes são pessoas que gostam de falar por falar. Não tem um objetivo. Eles simplesmente se comunicam, eles externam informações com o objetivo de conexão. Os influentes, eles são relacionais, são otimistas, são persuasivos, e essas são as luzes desse perfil comportamental. Como sombra, o influente carrega, por exemplo, o medo, a resistência, a dificuldade de dizer não. Ele acredita que se ele disser não, ele vai perder a plateia, ele vai perder a audiência dele. Então, ele acaba dizendo sim para algumas situações que são sonoros nãos dentro dele. Tem uma outra questão, que é uma sombra também da influência, que é a necessidade de reconhecimento. Eles são vaidosos e gostam de serem validados e reconhecidos. E quando isso não acontece, eles tendem aí a murchar. Eu vou te dar um exemplo aí de uma brasileira, provavelmente com perfil de influência bem alto, que era a Hebe Camargo. Ela não era um influente puro, ela tinha uma combinação. Dani, pera, eu posso ter combinações? Com certeza você pode ter combinações, isso vai ser um papo para um outro vídeo, tá bom? Então continua aqui pelo canal, ativa a notificação para você saber quando é que eu vou publicar sobre as combinações dos perfis comportamentais. Mas tem uma brasileira super famosa, muito conhecida, que faz parte aí da memória do brasileiro e que provavelmente tinha influência bem alta, com uma combinaçãozinha provavelmente de dominância, que era a Hebe Camargo. Se você for assistir os vídeos, os materiais da Hebe Camargo, a Hebe está sempre rindo, brincando, interagindo, se conectando. E essa é uma característica muito bonita, muito peculiar e muito bacana da influência. Então, beleza. Se viu no influente? Se você se viu aí no influente, coloca aqui nos comentários. Dani, eu acho que eu tenho influência, hein? Tô me vendo aqui na influência, hein? Eu quero saber com qual perfil você está se conectando, tá bom? Vamos agora entender as pessoas, o grupo de pessoas que preferem ouvir a falar. Não significa que não falem, tá bom? Mas são pessoas que preferem ouvir para depois externar, para depois se comunicar. Eu estou aqui num grupo de pessoas que escuta com o objetivo de conexão, com o objetivo de interação, com o objetivo de conexão interpessoal ou conexão humana. Estou falando agora dos estáveis. Quem são os estáveis? Os estáveis são pessoas calmas, planejadoras, são pessoas que preferem ouvir, então são ótimos ouvintes. Os estáveis são pessoas muito observadoras e gentis.
Essas são as luzes desse perfil comportamental. Como sombra, os estáveis em geral são mais inseguros e são muito resistentes a mudanças, não gostam das mudanças e tendem mesmo a resistir às mudanças. Essa habilidade que os estáveis têm, por exemplo, de ouvir, faz com que eles se tornem os melhores amigos dos seus amigos. Isso os aproxima muito das pessoas. O estável, ele tem esse comportamento muito gentil, muito amoroso e também muitas vezes ele tem aí como um baita desafio o dizer não. Muitas vezes ele simplesmente não consegue dizer não e pode se comportar, por exemplo, dentro de um casamento, como alguém mais submisso. Eu vou te dar aqui o exemplo de alguém que tem estabilidade super alta e provavelmente você conhece aí pelo menos da rede social, o Dr. Paulo Musi. O Paulo Musi, esse grande atleta, médico, ortopedista, ele tem a estabilidade. Se você for ver os vídeos aí do Paulo Musi, muito calmo, explicando as informações de forma planejada e didática, mostrando aí a característica bem clássica, bem clara da estabilidade presente no perfil dele. Beleza. Vamos agora continuar no grupo de pessoas que gosta de ouvir, mas agora nós vamos focar no grupo de pessoas que gosta de ouvir com objetivo de conexão na tarefa, que são os conformes. Quem são os conformes? Os conformes, eles são detalhistas, analíticos, são pessoas mais formais, são pessoas que observam com o objetivo de julgar ou acumular a informação. Essas são as luzes desse perfil. Uma sombra muito potente desse perfil é a crítica. Uma outra sombra que a gente pode acrescentar aqui é a necessidade de perfeccionismo. Eles gostam das coisas muito bem feitas, bem perfeitinhos. Eles não são muito de se conectar com pessoas, eles preferem se conectar com a tarefa, com alguma atividade, com algum objeto. Então são mais reservados, são mais seletos nesse sentido. Como um exemplo aí de uma pessoa com conformidade, tem o Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo e também pastor, Dr. Rodrigo Silva. O Rodrigo, ele tem ali uma combinação também, ele não é um conforme puro, também tem uma combinação, muito provavelmente ali com a estabilidade. E se você for observar, ele traz muito detalhe, ele traz muito estudo, traz muito acúmulo de informação, o que é característico aí da conformidade. Então, agora você entendeu o DISC, que é composto, essa palavra DISC, ela é composta pelo acrônimo dessas palavras que eu acabei de explicar para você. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, esse acrônimo composto por essas palavras compõe a teoria que nós chamamos teoria DISC. Para você saber, por exemplo, qual é a sua carga de dominância, sua carga de influência, sua carga de conformidade, é fundamental que você possa acessar um relatório. Existe um relatório completo, com mais de 50 páginas, onde você pode ali, de forma simples e rápida e prática, acessar as suas cargas dentro de cada um desses comportamentos. E eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui um roteirinho para você acessar, adquirir e acessar o seu relatório individual comportamental e saber exatamente qual é a carga de cada um desses perfis dentro de você. E é importante você saber o seguinte, cada um desses perfis e você saber as cargas de cada um desses perfis é importante porque nós vamos ter os 4. Nós vamos ter os 4 perfis comportamentais com cargas totalmente diferentes. E é importante para você analisar o seu próprio comportamento, o seu próprio temperamento, é importante você conhecer as cargas para saber exatamente em cada cenário comportamental em que você está. Lembrando que trata-se de uma informação genética, então é maravilhoso e traz muito autoconhecimento. Obrigada por ficar até aqui. Se você não é inscrito no canal, eu vou adorar receber aqui você como um inscrito do canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. As pessoas precisam conhecer desse assunto, precisam saber sobre isso. E eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo. Ativa a notificação para você não perder.